Olá, me chamo John Whitson Santos Rodrigues, sou bacharelando em Engenharia Civil pela UFOPA e, como submissão ao quarto encontro técnico e científico Construção de Cidades Verdes, no eixo temático Urbanismo Sustentável, vou estar apresentando o nosso artigo intitulado Caracterização morfo-hidrológica de pequena bacia amazônica como subsídio ao processo de revitalização de rio urbano. Lembrando que esse artigo foi feito por mim em colaboração com meu professor e mestre de Engenharia Civil pela Universidade Federal do Pernambuco, Marcos Antônio Barbosa da Silva Júnior. Esse artigo está estruturado em 4 tópicos principais: a introdução, a metodologia, resultados e conclusão. Na introdução vai ser abordado os conceitos principais, o contexto histórico, a justificativa e o objetivo. A Agência Nacional de Águas e Saneamento, ANA, ela define bacia hidrográfica como uma região pertencente a um dado território delimitado por divisores de água. Ou seja, toda precipitação que cair dentro dessa área, que não infiltra, ela vai escoar para um corpo d'água, e todos os corpos d'água dessa área, elas vão ter que convergir em um único ponto que é chamado de exutório. Considerando que para delimitar a bacia hidrográfica você parte de um exutório e seguindo as cristas de elevações ou os divisores de água, você contorna todos os corpos d'água e obtém o limite da bacia. Desse modo, tendo os dados altimétricos como imagem SRTM e inserindo eles em plataforma SIG, como o QGIS, você consegue tanto fazer a delimitação da bacia como também obter suas características físicas. O parâmetro físico, morfométrico e climático eles influenciam diretamente na dinâmica hidrológica de uma bacia, e por isso é importante conhecer suas características, segundo Silva Júnior. Ou seja, esses dados eles permitem saber, por exemplo, o aporte de água de uma bacia, tanto para o uso da água, como também para definir o diâmetro dos dispositivos de drenagem. Bom, agora no contexto histórico, assim como a maioria das cidades amazônicas, Itaituba ela também nasceu dos rios, ou seja, ela se originou e cresceu na margem de um rio, que no caso foi o Tapajós. Considerando, por exemplo, que na década de 80 aconteceu a conhecida como década áurea da garimpagem, com a exploração do ouro, houve um movimento migratório muito grande para a região e uma ocupação massiva de onde era o centro urbano na época, que é ali mais próximo da orla. Então, devido a essa ocupação crescente, os corpos d'água ali, eles foram densamente ocupados de forma acelerada, sem acompanho da infraestrutura básica. Nesse contexto, o igarapé oriundo, de jusante a montante, ele foi densamente ocupado, sofrendo ações antrópicas e tendo que se moldar aquele novo centro urbano. Então, nesse sentido, esse estudo, como uma fonte preliminar de dados, ele busca ser o passo inicial para um projeto de renaturalização do igarapé oriundo. Na metodologia vai ser abordada a área de estudo, a delimitação e a caracterização. A cidade de Itaituba ela fica no sudoeste do Pará. Segundo o censo de 2023 do IBGE, tem mais de 121 mil habitantes e cerca de 63 mil quilômetros quadrados de extensão do município, sendo que a sua área urbanizada só chega a 33 quilômetros quadrados. O igarapé oriundo está integralmente localizado no centro urbano de Itaituba, tendo uma extensão aproximada de 4 quilômetros, nascendo ali na rua 10ª ou primeira travessa do bairro da Floresta, desaguando no rio Tapajós. Nesse percurso ele atravessa 4 bairros, o bairro da Floresta, Liberdade, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São José. Bom, a sucessão hidráulica, como pode ser observado nas imagens, ela não tem revestimento e é irregular, tendo uma forma mais trapezoidal, e apresentou trechos muito retificados e a seção estreitada, tanto por ocupação irregular das margens, como assoreamento ou depósito de resíduos. Com a área de estudo já definida, foram inseridas as coordenadas decimais na plataforma RefExplorer, o CGS, e foi definida a área de interesse e foram obtidas as imagens SRTM com os dados altimétricos necessários. Foram obtidas 2 imagens que foram inseridas no QGIS. Ainda no QGIS, foi criado um mosaico com as imagens SRTM e esse
mosaico ele foi recortado para a área de interesse. Lembrando que essas imagens elas podem ter algumas falhas ou vazios nos dados, e isso pode atrapalhar. Então é preciso fazer um tratamento, que no caso seria de preencher. Nesse caso foi usada a ferramenta Grass, que é um plugin, e o comando r.fill. Foi gerado uma nova imagem já preenchida, e com essa imagem ela foi submetida na ferramenta r.watershed, onde foi obtido tanto a direção de drenagem quanto os segmentos de fluxo. E com o segmento de fluxo, você consegue ver todos os corpos d'água presentes naquela área. E inserindo a camada de direção de drenagem na ferramenta r.waterOutlet, você consegue, a partir do exutório, definir a bacia de interesse. E no caso, como vocês podem observar na imagem D. Os limites da bacia já definida, é possível obter seus parâmetros físicos. No caso, no próprio QGIS, foi obtido tanto a área, o perímetro, o comprimento axial, a altitude média e diferença altimétrica e também a declividade, usando as ferramentas calculadora de campo e estatísticas zonais e também o GRASS. A partir dos parâmetros físicos, você consegue fazer a caracterização morfométrica. Esse estudo foi focado no coeficiente de compacidade, no fator de forma, razão de elongação, densidade de drenagem, razão de relevo e índice de sinuosidade. A caracterização hidrológica ela focou basicamente em definir a vazão máxima de descarga da bacia. E, portanto, é preciso estipular alguns parâmetros como o coeficiente superficial, com base na impermeabilização do solo, também no cálculo do tempo de concentração da bacia, usando a equação de Kirchhoff, e, por fim, no montante de intensidade de chuva a partir das relações da curva IDF. Tendo em conta que é uma bacia de pequena dimensão, se aplica o método racional para definir a vazão máxima, que é de até 4 km², menor que isso. E usando o método de Smedema e Rycroft, foi usada a equação vazão máxima é igual a 0,2778 vezes o coeficiente de escoamento superficial, vezes a intensidade de precipitação, vezes a área. Definir a vazão máxima é um dado fundamental para esse estudo, pois permite idealizar uma seção para a revitalização utilizando a equação de Chess-Manning, onde a vazão é igual a 1 sobre a rugosidade do canal, vezes a área, vezes o raio hidráulico elevado a 2/3, vezes a declividade do fundo do canal elevado a meio. No caso, para o raio hidráulico e para a área foi considerada uma seção trapezoidal. Para a rugosidade foi considerado um leito pedregulhoso para diminuir tanto a velocidade quanto o assoreamento, e as margens foram cobertas de vegetação. Ainda no processo de obter a vazão máxima, começando com o coeficiente de escoamento superficial de runoff, que é basicamente uma porcentagem de quanto da precipitação realmente vai escoar. Esse coeficiente ele depende bastante da impermeabilização da área, ou seja, diferentes atividades em uma mesma área eles vão ter coeficientes diferentes. Então é feito um somatório, uma média ponderada deles, dividido pela soma total da área. O tempo de concentração, a gente aplicou a equação de Kirchhoff, que é basicamente aplicada em bacias de pequenas dimensões, com um único segmento de fluxo como canal principal, que é o caso dessa que só tem HDP oriundo como contribuição. Então, a equação de Kirchhoff, ela vai considerar o tempo de concentração, vai ser igual a 57 vezes o comprimento do canal principal ao cubo sobre a diferença de cota altimétrica entre a nascente e o exutório. Tudo isso elevado a 0,385. Quanto à intensidade de precipitação, ela vai considerar a curva IDF. No caso, de acordo com o Atlas Pluviométrico do Brasil, tem um caso para Itaituba, com os parâmetros definidos, como vocês podem observar. E essa equação ela foi definida com base na série histórica de dados diários de 1960 a 2013, com o pluviômetro de Itaituba, que no código do IMET 82445. No resultado, vai ser abordado os limites da bacia definidos e os parâmetros obtidos.
Com os limites da bacia já definidos, foi possível obter seus parâmetros físicos, onde obtivemos uma área de 2,73 km², um perímetro de 10,41 km e o comprimento axial da bacia de 3,82 km. Em termos topográficos, ela tem uma altitude média de 21,15 metros e uma diferença altimétrica de 27 metros e declividade média de 3,97%. Considerando que o rio principal, o Igarapé Oriundo, ele tem uma extensão total de 4,05 km. Quanto aos parâmetros morfométricos, o coeficiente de compacidade obtido foi de 2,76 km por km², ou seja, ela não é sujeita a grandes enchentes. O fator de forma foi de 0,19 km por km, também não é sujeita a enchentes, e a razão de elongação de 0,49 km² por quilômetro, que define que é uma bacia alongada e menos sujeita a enchentes. Todos esses fatores, eles basicamente medem quão próxima de um círculo é a bacia e quão mais distante de um, que seria o índice de circularidade, ela vai ser menos sujeita a enchentes devido ao tempo de trânsito, em que a precipitação vai levar do ponto mais distante do exutório e percolar por toda a bacia. Então, quanto mais alongada, maior esse tempo e menor suscetível a enchentes ela é. A densidade de drenagem de 1,49 km por km² indica que ela tem uma drenagem regular. A razão de relevo foi de 0,01 km por km, que tem uma classificação baixa, e o índice de sinuosidade de 1,06 km por km, indicando que é um canal muito retilíneo. Quanto aos parâmetros hidrológicos, começando com o coeficiente de escoamento superficial, foi possível obter, usando dados do MAP Biomas de 2022, coleção 8, a ocupação e uso do solo só para a região da bacia, onde foi possível observar que 99,77% dela, ou seja, 2,7216 km², é uma área totalmente urbanizada e só 0,23%, ou seja, 0,0063 km de floresta natural. Desse modo, usando os dados do DENIT para coeficiente superficial, foi possível considerar um C igual a 0,70. O tempo de concentração calculado foi de 98,61 minutos, aproximadamente 1 hora e 39 minutos, que foi considerando o comprimento total do canal principal de 4,05 km e a diferença altimétrica do canal de 16 metros. A densidade de precipitação ela foi calculada para dois tempos de retorno, de 10 e 25 anos, onde foi possível obter, para 10 anos, uma intensidade de 55,83 mm por hora e para 25 anos, 65,75 mm por hora. Desse modo, foi possível calcular as vazões máximas para um tempo de retorno de 10 anos de 29,64 metros cúbicos por segundo e para um tempo de retorno de 25 anos de 34,90 metros cúbicos por segundo. Assim, aplicando a equação de Chern-Manning, foi possível obter essa seção idealizada. Para um tempo de retorno de 10 anos e vazão de 29,64 metros cúbicos por segundo, considerando o N de 0,040, um I de 0,00395 metros por metro, o Z igual a 1 e a largura do fundo de 9 metros, obteve-se um valor de altitude de escoamento de 1,56 metros, assim como uma área de 16,46 metros quadrados, velocidade de 1,80 metros por segundo e a largura do topo de 12,12 metros. E já aplicando os dados de 25 anos e vazão de 34,90 metros cúbicos por segundo, foi possível obter um IN de 1,72 metros, a área de 18,39 metros quadrados e velocidade de 1,90 metros por segundo e largura do topo de 12,43 metros. Desse modo, concluímos primeiramente que a renaturalização do canal do Igarapé Oriundo é fundamental para aliar o crescimento urbano com a conservação ambiental, garantindo qualidade de vida a uma população já fragilizada, além de acesso a lazer. Bom, também destacamos que o emprego de técnicas de processamento via SIG, que no caso foi o QGIS, como muito eficientes tanto no processo de delimitação quanto de caracterização. Eles conseguem trabalhar de forma muito eficaz com grande volume de dados e com economia de tempo e de custo, sendo muito eficientes e precisos nos valores. O processo de delimitação e caracterização morfodrológica da bacia de drenagem
do igarapé estudado possibilitou identificar suas características. Bom, com a área, nós podemos identificar que era uma bacia pequena, que sofre mais com ações antrópicas do que com as suas condições naturais em si. Também foi identificado que ela tem um formato mais alongado e tem baixo relevo, ou seja, ela tem menos susceptibilidade a enchentes em precipitações normais e também menos picos de vazão, menores picos de vazão. Porém, ela é muito urbanizada. O seu C, o coeficiente de escoamento, ele é muito alto, o que implica o maior montante de escoamento, que pode ocasionar inundações urbanas. Por fim, quanto ao processo de renaturalização do igarapé, a definição da seção hidráulica típica permitiu projetar a dimensão natural do canal a ser recuperada. Aqui ficam as referências bibliográficas. E muito obrigado pela atenção.